Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, primeira sessão do CAF, período da manhã, do dia 10 de fevereiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Ishihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos dar início à sessão do dia 10 de fevereiro pelo item 46, conselheiro André, recorrente M-Works, Comunicação Limitada. Com a palavra, conselheiro. Bom dia a todos. Inicialmente esclareço que os processos 46 e 47 são bem semelhantes. E aí eu vou detalhar mais o primeiro para a gente maximizar o tempo no segundo. Esses processos eles já estavam na pasta T ontem. Hoje pela manhã eu acrescentei um pequeno recorte para detalhar, então se vocês quiserem pegar o relatório, o voto atualizado já está na T. Ok. Então, o caso de exame é um contribuinte apresentou uma DECOMP de final 7602, que pleiteou o crédito saldo negativo de RPJ do terceiro trimestre de 2003, no valor de R$ 18.503,66. E, basicamente, a DRJ não reconheceu as retenções informadas, o valor de R$ 31.790, que estariam na composição do saldo negativo. A contribuinte tinha apurado 13.186, informou 31 de retenções e apurou o saldo negativo de 18. Intimada do despacho decisório, a contribuinte alega que, aqui é a síntese do relatório da DRJ, que para o trimestre é exclusivamente imposto de renda retido na fonte que os registros contábeis, através de lançamentos no livre-razão, demonstram a existência das retenções. Que para agências de publicidade, a legislação dispõe que a receita é apurada segundo o regime de competência e o recolhimento do imposto com base no operador que se efetuou pelo regime de caixa. Com isso, é possível que a receita integre um exercício e imposto retido ou outro, sem prejuízo de retenção, como sendo uma antecipação do devido. Refere ainda que os valores recolhidos sob o Código 8045, apresentando demonstrativo e DARF, bem como o montante considerado não comprovado foi contabilizado e reconhecido no razão geral, conforme lançamento que junta aos autos. Reafirma a conformidade com a legislação tributária, relativamente à dedução do imposto de renda do terceiro trimestre, formado na DPJ do exercício e contabilizado no regime de caixa. Considera que os documentos juntados, bem como a análise nas contas do razão, se mostram suficientes à comprovação do crédito efetuado a título de imposto de renda retido na fonte, gerando crédito suficiente para a compensação pleiteada. A DRJ negou provimento ao recurso e destacou as seguintes razões. No contexto da presente lide, cabe considerar tão somente a análise individualizada das parcelas da composição do crédito para verificação do saldo negativo. A contribuinte invoca peculiaridades da legislação aplicáveis às agências de publicidade e propaganda. De fato, para as sociedades empresárias desse ramo, de modo sui generis, a legislação estipula que o recolhimento do imposto retido seja efetuado pela própria prestadora de serviço, informando em seguida ao seu cliente que o declarará à Receita Federal. E aí fala um pouco sobre o código, né? E continua. Constata-se que a interessada incorreu em erro ao informar o seu próprio CNPJ como fonte pagadora do demonstrativo de crédito na DECOMP referente ao imposto de renda, sem se dar conta de que apenas lhe cabia o recolhimento dos valores. Não individualizou dessa forma as fontes pagadoras que lhe tomaram serviço, os valores que lhes foram pagos por tal serviço, não o fonte referente a cada um dos tomadores. Limitou-se a informar na DECOMP o valor de R$ 31.960 como total de imposto de renda retido, identificando a si própria, frise-se, como fonte pagadora dos rendimentos. Ainda que a manifestação tenha elaborado demonstrativo e anexado todas as cópias dos DARFs correspondentes, atestando os respectivos recolhimentos, estas informações não são suficientes para o reconhecimento do crédito. E ela
frisa como imprescindível o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora. Continua. A manifestação não foi instruída com os comprovantes de retenção do imposto de renda emitido pelas fontes pagadoras, como exigido pela legislação. A ausência dos comprovantes não pode ser suprida sequer pelo banco de dados da Receita Federal, posto que não identifica as fontes pagadoras pela interessada. E os lançamentos contábeis do Razão não têm o condão de comprovar a efetiva retenção pelas fontes pagadoras. A exigência é expressa na legislação e aí, novamente, a DRJ fundamenta que o comprovante de retenção é imprescindível. Cientificado do recurso voluntário, a contribuinte alega que é atuante no ramo de publicidade, estando sujeita à incidência do IR-fonte sobre a alíquota de 1,5%, que a referida incidência dá-se da chamada modalidade autorretenção, regulamentada pela IN 123/92, em que a própria agência beneficiária da remuneração encarrega-se de calcular o imposto de renda, cujo tratamento é de antecipação, que os pagamentos recebidos pelos seus clientes de serviços de publicidade, que ao receber os pagamentos providenciou a competente liquidação do crédito tributário, que a recorrente fez absoluta questão de demonstrar o escrupuloso cumprimento de sua obrigação, anexando a manifestação de inconformidade apresentando originalmente os comprovantes de recolhimento, quais sejam as guias de pagamento, os DARFs, cujo total no terceiro trimestre do ano calendário de 2003 perfaz o montante de 31.960. Adicionalmente, como forma de dirimir quaisquer dúvidas, evidencia esta origem dos valores que deram origem ao IR, calculado e pago sobre a sistemática de autorretenção, na forma das razões das contas de clientes e de receitas, bem como o mapa de faturamento discriminado por cliente. Conclui-se que a recorrente possuía e possui inequívoco direito de todos os valores informados na DPJ, os quais foram devidamente recolhidos. Ainda que os clientes, eventualmente, possam não ter cumprido a obrigação acessória que lhes incumbia, qual seja a de incluir o rendimento e imposto informados pela recorrente em suas respectivas DIFs, tal fato não pode, de maneira alguma, interferir no direito da recorrente. E, ao final, ela reitera o pedido de procedência do recurso. É o relatório. Passando aqui para o voto, tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação das retenções na fonte que foram informadas na composição do saldo negativo. Como bem definido pela DRJ, a situação em voga trata-se de um regime sui generis, em que a legislação tributária estabelece que a prestadora de serviço é a própria responsável pelo pagamento do IR-fonte de receitas advindas de suas tomadoras. Entretanto, entende-se que tal situação de fato pode gerar uma dúvida razoável em como informar o crédito na DECOMP, visto porque, sob essa sistemática, é a própria contribuinte quem realiza o recolhimento dos DARFs, sob o Código 847, que inclusive foram emitidos com o seu CNPJ. Dessa forma, tenho por superar este equívoco da contribuinte, na informação lá do crédito, com supedâneo no princípio da verdade material, por entender que se trata de um erro formal. Passa-se, portanto, a análise da materialidade do crédito. Nota-se no acórdão a qual que a DRJ ignorou a documentação apresentada pela contribuinte por entender que o único instrumento hábil a comprovar as retenções seria o informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora. Contudo, esta matéria já foi superada pelo CARF, por meio da súmula número 143, pelas peculiaridades do caso em exame, em que a própria prestadora de serviço é quem recolhe as retenções, entendo ainda que a prova é ainda mais fácil de ser produzida. Isto porque o próprio recolhimento dos DARFs, no meu entendimento, já demonstra não só a existência das retenções, mas ainda o seu efetivo pagamento. No caso em exame, constata que a contribuinte colacionou aos autos todos os DARFs recolhidos no período, o que confere exatamente com os valores informados na DECOMP e na ficha doseada da IPJ, conforme a seguir relacionados. Ainda, corroborando-se o alegado, a contribuinte apresentou escrituração contábil por meio dos livros razão, em que corrobora a existência do crédito, conforme recortes a seguir. Assim sendo, entendo por confirmar a totalidade das retenções no valor de 31 mil e, por consequência, reconhecer o crédito de saldo negativo pleiteado na quantia de 18.503,
por atender aos requisitos de liquidez e certeza previstos no CTN. Ante exposto, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok. Alguma dúvida, senhores? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Inclusive, nós temos precedentes bem semelhantes na turma, e depois interessar pro Aquela sim, é a primeira vez que eu me deparei com essa situação, até achei bem inusitado. Se quiser anotar aí já, Pode me passar. é o 1401 003 483. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de 18.503,66, relativo ao saldo negativo do RPJ do terceiro trimestre de 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Item 47, conselheiro André. MWorks. Bom, 47 é bem semelhante. A diferença é que trata-se de saldo negativo do quarto trimestre, o valor de 9.359. Nesse caso, o contribuinte não apurou IRPJ a pagar, então as retenções são o próprio crédito pleiteado. Basicamente, as mesmas alegações, tanto do contribuinte como da DRJ, e o processo está instruído basicamente da mesma forma. O contribuinte relaciona todos os DARFs, apresenta a contabilidade, os DARFs batem com todas as declarações. Então, eu votei por conhecer também do crédito no valor de 9.359,78. É o quarto trimestre, né? É o quarto trimestre. Também de RPJ, né? Isso. Ok. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Temos também, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de 9.359,78 relativo ao saldo negativo de RPJ do quarto trimestre de 2003 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. O item 48 saiu da pauta, assim como o item 49 e 50. Item 51, conselheiro Daniel, Embraer S.A. Só um minuto que eu estou abrindo aqui, presidente. Presidente, só uma dúvida. Esse segundo da Embraer é repetitivo? Deixa eu ver aqui. O que está com você? Porque é um caso muito peculiar de pagamento em duplicidade, tem um valor exato, tem um DARF. Pelo jeito é repetitivo, porque eu não recebi processo nenhum da Embraer, entendeu? É porque é difícil esse voto fazer sem fazer as referências aos valores, entendeu? Entendi. Período, tudo, vocês vão ver aqui quando eu seguir. Bom, eu vou tentar resumir, porque o caso é relativamente simples, é matéria de prova. Tá? Recurso voluntário contra a manifestação de conformidade do contribuinte, em razão da não homologação de compensação formalizada na DECOMP em litígio nesse processo. Análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF através do despacho decisório número tal, folha 8, de onde se extrai, a partir das características do DARF discriminado no PERDECOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação do débito. Basicamente, ele defende que fez um pagamento em duplicidade. Tá? Ele fez dois DARFs, fez pagamento de dois DARFs,
para o vencimento do mesmo período de apuração, mas na frente eu mostro, inclusive, os períodos. Cadê? Só que para o período de apuração 31/12/2010, cujo vencimento seria em 20 de janeiro de 2011, certo? Só que ele fez 2 DARFs e no segundo ele colocou como período de apuração 20 de janeiro de 2011 e data de vencimento também 20 de janeiro de 2011, tá? Cujo valor é exatamente o mesmo, certo? E não existe período de apuração de 20 de janeiro de 2011. Então, muito provavelmente houve um erro na confecção dos DARFs, ele acabou emitindo 2 DARFs, como o período de apuração estava diferente de um e para o outro, ele fez o pagamento dos 2 e ele está pedindo a restituição do DARF, pagamento indevido. Só que quando ele fez o pedido de compensação, ele fez se referindo ao DARF, cujo período de apuração foi 31/12/2010, que estava alocado ao débito existente, tá? E aí eu sigo aqui no meu voto aqui, já direto, que aí eu já enfrento essas questões de fato. Aí na página... E a DRJ negou por entender que o que ele estava fazendo na manifestação de conformidade seria alterar o crédito. E o que ele falou ali? Eu fiz 2 pagamentos de DARF para o mesmo período de apuração. Só que como ele vinculou para o DARF correto, tá, a DRJ indeferiu por entender que o que ele estava querendo fazer seria uma alteração no crédito da DECOMP. Tá, e eu enfrento isso aqui no meu voto. Bom, o cerne da questão é relativamente simples. Por um lado, o contribuinte defende que cometeu um erro de fato na indicação do crédito do presente PERDECOMP, isto porque, em que pese tenha feito o pagamento de um DARF em duplicidade, acabou por indicar como fonte de crédito o DARF que foi alocado para pagamento do imposto apurado em 31/12/2010, e não o DARF pago por equívoco em duplicidade, tendo a mesma data de vencimento e valor. Os 2 foram pagos na mesma data. Por outro lado, a DRJ negou a pretensão do contribuinte por entender que o erro seria material e a sua retificação apenas poderia ocorrer antes do despacho decisório, e que o pleito do contribuinte de alterar o crédito importaria em nova DECOMP, o que seria vedado pela legislação. Tenho que discordar da DRJ e entendo assistir razão ao contribuinte. O contribuinte é sujeito à tributação pelo lucro real de apuração mensal e, conforme comprova a DCTF apresentada pelo contribuinte à folha 88, onde apurou para o PA de 31/12/2010 o imposto a pagar no valor de R$ 259.352,39, com vencimento em 20 de janeiro de 2011. Ocorre que, por erro, o contribuinte acabou efetuando o recolhimento em duplicidade de um segundo DARF, no mesmo valor e código, pago no mesmo dia, e indicação do PA de 20 de janeiro de 2011, e vencimento também para o mesmo dia. O contribuinte detalhou de forma adequada o erro cometido. Aí eu trago aqui o quadro comparativo que o contribuinte fez, que dá para ver, assim, de forma bastante clara, o erro cometido. Os comprovantes de arrecadação também constam nos autos, as folhas 83 e 85. O contribuinte também trouxe aos autos DCTF, referente ao mês de dezembro, que confirma o valor devido e que confere exatamente com os valores dos 2 DARFs recolhidos. O erro cometido pelo contribuinte, a ocorrência do pagamento em duplicidade, está mais do que comprovado. Ressalta-se ainda que o próprio período de apuração indicado no DARF recolhido indevidamente inexiste, vez que não havia fato gerador em 20 de janeiro de 2011. Tal data nada mais é do que a data do vencimento do tributo devido no período de apuração de dezembro de 2010. Entretanto, quando da apresentação do presente PERDECOMP, o contribuinte indicou como origem do crédito o pagamento do DARF, referente ao período de apuração 31/12/2010, DARF este que já estava devidamente alocado para pagamento do débito confessado em DCTF, que é o débito que está aí que aí eu cito aqui o débito indicado PERDECOMP. O erro de fato na indicação do crédito é patente. Em verdade, em que pese o DARF recolhido em duplicidade tenha indicado como fato gerador 20 de janeiro de 2011, data que não existe para o imposto recolhido, o fato é que os 2 DARFs foram recolhidos para quitação do imposto apurado na data 31/12/2010. Não se trata, ao meu ver, de mudança de crédito, como entendeu a DRJ. O pagamento foi para a mesma obrigação tributária.
O pagamento em duplicidade é patente. O contribuinte recolheu 2 DAFs no valor de R$ 259.352,39 no mesmo dia e com o objetivo de quitar IR apurado em 31/12/2010. Assim, assiste direito à restituição do contribuinte. Aí eu trago aquele voto a respeito da superação de erros de fato ocorridos no PERDECOMP, e passo aí na frente. O precedente acima mencionado destaca sua fundamentação, a possibilidade de retificação de ofício por parte da autoridade da DRF do crédito objeto PERDECOMP, nos termos do parecer normativo número 8. Entretanto, no caso concreto, não entendo que o processo deva ser devolvido para que a unidade de origem analise o crédito, pois, como me manifestei antes, entendo que o crédito já foi analisado. Existe um débito confessado e 2 pagamentos para a quitação do mesmo débito, não havendo a necessidade de retorno, até por questão de economia e eficiência. A prova que o contribuinte fez para mim é perfeita. Quase perfeita. A única coisa a mais, eu estou convencido, até coloquei aqui essas observações, que eu não me oponho a mudar o voto, se for o caso, for o entendimento da turma. A única coisa a mais que ele poderia ter trazido seria a DCTF de janeiro de 2011, para comprovar que o débito de janeiro de 2011 não é o mesmo valor de dezembro de 2010. Agora, eu acho absolutamente improvável que seja o mesmo valor, inclusive de centavos. Tá? Então, para mim, eu estou convencido. A única coisa a mais para fechar 100% essa comprovação seria ele trazer de janeiro de 2011, que é mostrar, olha, tanto eu não paguei em janeiro de 2011, que o valor de janeiro de 2011 confessado foi outro, e eventualmente está quitado. Se a turma entender que precisa, se concordar, né, com o meu voto, né, com a questão da possibilidade desse erro ser superado, mas entender que precisaria complementar essa prova, trazendo a DCTF 2011, mostrando o valor devido em janeiro de 2011, e também a quitação, se for o caso, eu não me oponho, mas eu estou convencido que teve pagamento em duplicidade, e eu estou orientando meu voto por dar provimento ao recurso. Doutor Carlos. Bom, eu acho que não há nenhuma necessidade da DCTF relativa ao débito de janeiro. Está muito evidente aqui que ele cometeu, na verdade, 3 erros. O primeiro erro foi pagar em duplicidade. O segundo erro foi colocar no DARF período de apuração como data de vencimento. Ou data de vencimento como período de apuração. E o terceiro foi indicar no PERDECOMP o DARF errado. Né? Quer dizer, mas esses 3 erros estão, parece que, bem evidentes no seu voto. Acho que não há nenhuma necessidade de pedir a DCTF relativa a janeiro. Doutor Itamar, queria falar? Sim. Ele indicou o DARF de dezembro. E ele disse que errou, que queria usar o DARF de janeiro. Eu não sei se ele utilizou esse valor do DARF em janeiro em outro processo. De repente ele pode ter efetuado um redarf, alguma forma de utilização, e esse valor não está disponível no sistema. O valor entrou lá, pode estar disponível, como não? Tem alguma prova no sistema de que esse valor... Porque ele provou que errou. De fato, pelo que a gente analisou aqui, a gente percebeu que ele errou e, muito provavelmente, o valor está disponível. Ele fez um recolhimento, quando ele entregou a DECOMP, ele indicou um DARF, mas, na verdade, o crédito está em outro. E esse DARF foi alocado porque ele declarou em DCTF. Então, esse DARF não tem o valor. O sistema emitiu o despacho dizendo, olha, você não tem esse crédito. Aí ele falou, olha, eu errei. Ele demonstrou que está em outro DARF o crédito. A autoridade julgadora deveria consultar isso, se está disponível esse valor. Agora, conselheiro, a gente, assim, na verdade, quando a gente pega a PERDECOMP, a gente sempre tem esse risco. O que é que a gente tem feito aqui para tentar superar esse risco? A gente, veja na parte dispositiva, faça tudo quanto exposto, orienta o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Então, a unidade de origem, quando for fazer essa homologação, ela vai ver
se o crédito está disponível e até que limite esse crédito está Eu não disponível. acredito nisso, senhor. Porque senão em todas as compensações a gente vai precisar fazer isso, ter essa certificação de que o crédito efetivamente está disponível. A gente está falando aqui às vezes de compensação como a gente tratou ontem de 2003. Quem garante que ele não usou o crédito de 2003 em outras, né? A ideia é a seguinte, se entrar no sistema, você vai olhar o DARF. A gente não tem acesso, a gente não tem acesso. Não. Então, o que acontece? Se ele fechasse essa prova, a unidade de origem fechasse, o DARF está aqui, o valor está disponível. Não está alocado para mim, porque ele pode ter feito um redarf e utilizado esse valor em outro processo. Eu estou vislumbrando aqui uma situação que o valor não está lá disponível. A partir do momento que a gente analisa as provas e fala, de fato, ele tem esse crédito, que o crédito, nesse caso, é um DARF, ninguém mais vai olhar. A hora que a gente dizer aqui que ele tem o crédito, o pessoal Mas vai... Eu estou dizendo que ele fez o pagamento em duplicidade, isso está comprovado. E ao final, estou dizendo para homologar até o limite do crédito disponível. Então, assim, eu não estou homologando de pronto e eu não estou dizendo que o crédito existe e está disponível. Entendeu? Porque senão, todos os casos, a gente vai ter esse problema, conselheiro. E, assim, os auditores ainda têm a possibilidade de entrar no sistema e consultar para ter essa tranquilidade. A gente não tem. Então, assim, e se todos os casos a gente tiver que fazer isso, mandar para a unidade de origem verificar se o crédito ainda está disponível, a gente não consegue decidir nunca para a Edecomp. Carlos André. A minha intervenção era mais ou menos nesse sentido que já falou o conselheiro Daniel, né? Veja, há procedimentos atinentes à gestão do crédito tributário e a cobrança, que são da competência da delegacia, da unidade da Receita Federal. Né? O ato que nós estamos olhando aqui é a perda de conta, é o indeferimento do crédito. Né? Então, nós estamos dizendo, este indeferimento é indevido. Né? Este indeferimento é indevido. Então, ele tem direito a este crédito. A unidade vai olhar se, eventualmente, ele usou este crédito em outra coisa. Né? Aí é um outro olhar. Porque, como disse o Daniel, a gente sempre corre o risco, digamos, um saldo negativo. Ele não pode ter posto o mesmo saldo negativo em mais de um processo, não pode ter juntado 4, 5 decomps num valor maior do que o crédito original. Sempre pode, sempre corre esse risco. Então, é da competência da unidade da Receita olhar na questão da gestão do crédito tributário e da cobrança dele. Né? O que nós estamos dizendo aqui houve pagamento em duplicidade. Então, ele tem direito a esse valor. Se ele já usou em outra coisa, a unidade vai olhar. Né? E, até onde eu sei, olha. Né? Até onde eu sei, olha, não há não há essa relação direta entre a nossa decisão e o deferimento do crédito lá. Né? A unidade, ela olha, vê se o crédito está disponível, se não foi utilizado em outro processo. Então, não vejo dificuldade. Porque, senão, como disse o Daniel, né, nós teríamos que olhar sempre a disponibilidade. Puxaríamos para nós uma competência que não é nossa. Né? A gente está dizendo apenas que esse crédito existe, ele é válido. Se ele está disponível ou não, se ele foi utilizado em outra coisa ou não, a unidade lá, na sua competência de gerir o crédito, de cobrar o crédito, ela vai olhar. É a forma como eu entendo. Né? Mesmo porque eu estou identificando exatamente qual foi o pagamento indevido. Aquele DARF pago na data tal, com código tal. Eu estou identificando. O que eu estou reconhecendo é que aquele pagamento efetuado através daquele DARF, que pode estar alocado ou pode não estar alocado, nos famosos PNUs. Eu sempre conto, eu comecei a minha trajetória na Receita Federal no setor de arrecadação. Né? E na época, viu, Itamar? Era só, eu sou mais velho que vocês, na época era tudo na base do relatório em papel, certo?
Então, todo mês a gente recebia, e eu trabalhava justamente no conta corrente. Você recebia uma listagem, aliás, uma não, recebia diversas listagens, todo mês gastava-se um papel de uma maneira assim terrível. Onde uma das listagens era a listagem de pagamentos. E lá você tinha todos os pagamentos efetuados por todos os contribuintes, naquele período, naquele mês, né? E a alocação dele. E tinha essa figura do PNU, pagamento não utilizado. Ou seja, era aquele pagamento que não estava alocado a débito nenhum, né? Então, o contribuinte chegava lá e mostrava, olha, eu paguei o DARF, né? Aí você olhava o DARF dele, o código estava errado, a data de vencimento estava errado, o sistema, naquela época, era muito precário, né? Para não dizer burro, o sistema não conseguiu alocar. Então, a gente fazia a alocação manual, né? Daquele débito àquele DARF, entendeu? Então, isso vai ser verificado, tá? Quando eu identifico aqui na decisão qual é o DARF que eu estou considerando como indevido, pagamento indevido, né? A autoridade vai ter que ir lá e vai ter que verificar a disponibilidade daquele pagamento. Se não tiver disponível, infelizmente, né? Talvez comece aí uma outra pendenga, tá? Mas aí a gente não tem como controlar. Entendeu? A minha pergunta era essa, senhor presidente. Caso não esteja disponível, como que continua aí porque a unidade vai olhar, né? Vai. Se não estiver disponível... Se não tiver disponível, não vai homologar. Se tiver disponível 100 mil reais, vai homologar até 100 mil reais. Por isso que a gente, no dispositivo, a gente faz isso, entendeu? Ah, não. Eu esqueci tudo bem. Eu esqueci, o conselheiro André estava na fila para falar. André, diga. De certa forma, eu também fiquei com esse incômodo aí do conselheiro Itamar. Se seria o caso, por exemplo, como foi dito aí por último, se a unidade de origem não homologar, então, para não homologar, ela vai ter que emitir um novo despacho decisório, né? É uma pendenga. Então, não seria o caso daquela solução que algumas turmas dão de dar parcial provimento? Não. Parcial seria se a gente... Qual o pleito dele aqui no processo? Olha, eu tenho um crédito indevido e quero que você homologue minhas compensações. Eu estou homologando até o limite disponível. Então, estou dando tudo o que ele está pedindo. Acho que parcial provavelmente seria se a gente aplicasse a solução COSIT 8 para mandar voltar para analisar o crédito. Mas, assim, além da questão do erro de fato que está muito claro, na verdade, eu não consigo ver uma diferença entre os DAFs. Na verdade, é o mesmo crédito, foi pago na mesma data, mesma hora, se tivesse ainda um pagamento em momentos distintos, mas é a mesma coisa, é o mesmo crédito que ele quis pagar, só que ele pagou em dobro. Aqui, na realidade, a gente está tratando de pagamento em duplicidade pura e simples, tá? Pura e simples, tá? Existem casos, André, em que, por exemplo, quando a natureza do crédito informado é diferente. Ele informa um crédito de pagamento devido e, na realidade, é saldo negativo, ou o contrário, tá? Nesses casos, a autoridade fiscal, lá embaixo, a unidade de origem, não chega nem a verificar o crédito, ok? E aí, sim, a gente faz com que o processo volte, tá? Para que eu reconheço a verdadeira natureza daquele crédito a ser pedido, né, de acordo com a alegação do contribuinte, e aí determino a volta desse processo para que a unidade de origem inicie a sua apreciação do início, tá? De acordo com a natureza correta do crédito informado, entendeu? Aí é outra situação. Agora, aqui é pagamento em duplicidade pura e simples, quer dizer, eu não tenho outra forma de fazer, senão essa que a gente está adotando, entendeu? O que me preocupa é essa questão desse crédito não estar disponível, como é que seria essa não homologação e como é que o contribuinte iria questionar essa não homologação da ausência de disponibilidade, né? Eu me senti confortável com o que o Dr. Daniel colocou. Se na parte dispositiva explicar exatamente, porque a ideia é a seguinte, nesse processo ele está discutindo esse crédito.
A gente analisa as provas e vê se eles têm esse crédito, ou seja, se de fato ele tem. A partir do momento que você diz que o crédito está disponível, que ele tem, você está dizendo que você analisou as provas e se convenceu de que ele tem o crédito. Só que essa prova não fecha no processo, porque a gente não sabe se ele está com valor. Então, só para finalizar, ele colocando na parte positiva que o crédito consta do DARF, se o valor estiver disponível, enfim, eu acredito que precisa especificar, porque as provas não fecham que, de fato, ele tem um crédito, porque ele pediu o crédito em outro DARF, ele mudou, de fato, no decorrer do processo, a origem. Ele falou, não é esse DARF, é esse aqui. Aí a gente analisou esse DARF aqui, o DARF 2. Então é isso. Pode falar. Para o Carlos André, que questionou, está na fila, só para complementar o que o conselheiro André questionou, assim, ó, vamos supor, por um acaso, que o contribuinte tenha utilizado esse DARF aqui, tenha feito um redarf e utilizado para outra coisa, né? Bom, aí, meu caro, ele vai correr o risco, entendeu? Quando ele pede aqui para mim, olha, eu paguei em duplicidade, estou precisando da devolução desse crédito para compensar com outros débitos que ele informa na Decomp, ele está me fazendo uma declaração, tá ok? De que aquele pedido dele, aquele crédito que ele alega ter, ele está disponível para essa compensação. Se ele utilizou de má fé, ou por erro, vamos supor, para outro débito, que não esses que estão sendo objeto da compensação, por conta e risco dele, ele vai ter que se entender na unidade local. Foge, inclusive, do rito do 70.235. Tá entendendo? Aí é outro caso. Tá? Doutor Carlos André. Não, só para esclarecer como é que eu entendo isso, né? Quer dizer, essa decisão aqui, ela não atesta a disponibilidade do crédito, mas apenas a sua existência. Este crédito existe. A disponibilidade do crédito tem que ser vista lá na unidade, porque ela é que faz a gestão do crédito tributário. Ela é que tem acesso aos demais processos, às demais perdecompras que não estão neste processo aqui. Eu não tenho como olhar isso aqui. Então, a única coisa que a gente atesta é a existência, e não a disponibilidade. Por isso que o dispositivo lá do conselheiro Daniel é até o limite da disponibilidade. Porque eu não tenho como atestar a disponibilidade aqui. Eu tenho como atestar apenas a existência desse crédito que ele alegou. Esse crédito ele tem. Ele pagou 2 vezes, a segunda é um crédito dele. Né? Se está disponível, não está na nossa competência olhar. Porque seria, para nós aqui, impossível. Porque mesmo que eu baixasse em diligência e voltasse, né, nesse ínterim, ele podia pedir de novo. Entendeu? Então, eu nunca tenho como atestar. Essa verificação da disponibilidade tem que ser feita no momento da homologação. Né? Então, a única coisa que nós estamos atestando aqui é a existência do crédito, e não sua disponibilidade. Essa é a forma como eu entendo. Então, eu sinceramente, assim, eu entendo a preocupação de vocês. Nós já tivemos essas discussões em momentos anteriores, até formar essa convicção. Né? Tivemos exatamente as mesmas discussões que vocês estão levantando. Ela é totalmente pertinente. Né? Mas, assim, eu, sinceramente, estou bem confortável em fazer essa decisão, porque entendo que realmente a questão da disponibilidade é de competência da unidade da Receita no momento da homologação. Nós aqui, dentro do processo, não temos como dizer se ele está... A não ser que eu já tivesse no processo algo dizendo que ele estava indisponível, que não é o caso. Né? Só isso. Né? Mas, não havendo nada no processo que me indique que esse crédito não está disponível, eu atesto a sua existência. A disponibilidade vai ser olhada
no momento da homologação ou não da compensação, lá na gestão do crédito. É a forma como eu entendo. Pela ordem, conselheiro Camerano, depois a doutora Letícia e a doutora Itamar. A Letícia não, então tá. Doutor Camerano. Senhor presidente, eu acho que essa questão, ela, de uma certa forma, ela encontra superada pelo parecer normativo 8 de 2014. Isso nós estamos diante de um fato novo que pode eventualmente acontecer. Ou seja, não tem o crédito disponível lá. No ato da liquidação da decisão definitiva aqui do CARF, aparece esse fato novo, ou seja, não tem o crédito disponível. O que vai acontecer? Se eu me permite, eu ler um pequeno trecho aqui. Por favor. Inclusive, essa é a anotação do nosso querido doutor Gilson, comentando sobre o parecer normativo 814, 2014. Ele fala aqui. O parecer normativo 814, 2014, criou um verdadeiro novo procedimento para o processamento dos pedidos de reconhecimento de direito creditório. No ato da liquidação das decisões definitivas do contencioso administrativo, favoráveis ao sujeito passivo, os órgãos da Receita Federal responsáveis pelos cálculos poderão levantar outras matérias não apreciadas por este contencioso, prolatando um novo despacho decisório, indeferindo o direito creditório, por conta de outras razões de fato ou de direito. Não originalmente levantadas no despacho decisório originário, que não levantou. E quanto a este novo despacho decisório, o sujeito passivo poderá apresentar nova manifestação de inconformidade que reacionará o contencioso administrativo a partir da primeira instância. Falta tudo de novo, senhor presidente. Ok. Doutor Itamar. Microfone, Itamar. Eu, de fato, estou um pouco incomodado, porque eu acredito que não é fato novo, a minha forma com a devida vênia aos conselheiros, não é fato novo, o crédito ou existe ou não existe, é questão de prova se ele existe. E ele mudou o crédito, então ele disse que é outro DARF, o crédito dele. Se é outro DARF, o DARF tem que estar disponível. Para você dizer que ele existe, ele tem que estar disponível. Então, eu discordo do doutor Carlos André nessa linha de que, para ele existir, ele precisa estar disponível. Se ele não estiver disponível, ele não existe. O que deveria ser visto, inclusive, pelo julgador de primeira instância. Exatamente. Ou seja, já no processo, e a diligência existe para isso. Existe esse crédito ou não? Para ele existir, ele tem que estar disponível. Ele não deve ser usado. A gente não tem essa prova agora. Então, não é um fato novo, é um fato que ele pagou anteriormente, já está nos autos, todo o acontecimento. Para mim, eu discordo. Para mim, o crédito, ele existe. Ninguém disse que ele não existe. O crédito, ele existe. Agora, se está disponível, já é uma outra situação. Antes de passar para o Daniel, Itamar, o fato novo a que se referiu o conselheiro Camerano pode vir a ser a alocação desse pagamento para outro débito. Isso. É esse fato novo a que se referiu o... Pode ser uma questão de fato ou de direito. Entendeu? Então, para finalizar minha intervenção, na parte dispositiva, em homenagem à celeridade, eu acredito que, se for bem especificado em relação ao DARF, eu me sinto confortável em acompanhar. No entanto, eu acredito que precisa de uma explanação minuciosa acerca do DARF, que ocorreu um fato novo, enfim, porque na unidade de origem, para não ter esse tipo de desencontro de informações, né? Porque não é algo, é meio uma situação inusitada. Mas eu acompanho, sim, em homenagem à celeridade, e de modo a deixar seguro aí a existência da disponibilidade. Ok, Daniel. Diga. Eu até concordo com a preocupação do conselheiro Itamar e do André, agora é uma questão prática e objetiva. Se a gente não tem acesso ao sistema, e mesmo que a unidade de origem tivesse tido acesso, esse julgamento foi há anos atrás. Quem garante que ele, depois desse julgamento na unidade de origem, não tenha usado? Né? Então, a gente sempre vai estar, essa compensação, esse pagamento devido a 2010, a gente sempre vai estar sujeito a essa situação. Por isso que a gente sempre coloca
para que a unidade de origem verifique o saldo disponível. O próprio saldo negativo também. É o que o Carlos André falou. Ninguém pede que ele apresente isso. Ninguém pede que ele apresente 3 perdecompras com esse mesmo DARF. A gente está analisando aqui esse. A gente não vai conseguir reunir todos esses processos. Esse é um problema do sistema como um todo. Por isso que a gente sempre coloca para a unidade de origem, cabe realmente a unidade de origem fazer esse controle do crédito. Porque o que é que eu estou dizendo aqui? Olha, realmente ele pagou em duplicidade. Ele pagou em duplicidade, ponto. Saldo negativo é a mesma coisa. Você tem lá um saldo negativo, você apresenta um saldo negativo de 1 milhão, está compensando 100 mil em um processo, a gente chega aqui, tem suficiente, homologa até o limite de saldo disponível, mas vai que ele usou esse 1 milhão em outro. Quem é que vai fazer esse controle? É a unidade de origem, ainda mais saldo negativo. Como é que a gente vai fazer controle de saldo negativo no sistema? Aqui é muito mais fácil, porque tem um DARF. Aí você consegue ver se tem disponível. Né? Então, assim, eu realmente não vejo outra solução. Eu me comprometo, viu? Eu me comprometo, como eu estou sempre na delegacia, eu me comprometo da próxima vez que eu for até lá, verificar com a pessoa responsável pela liquidação, tá? Exatamente qual é o procedimento que tem sido adotado e trazer para vocês aqui, tá? E aí, na próxima reunião, a gente conversa novamente sobre essa matéria aqui, tá ok? Mas eu quero dizer para vocês, assim, para deixá-los mais tranquilos, né? A gente vem julgando dessa forma já há algum tempo. Como disse o Carlos André, a gente já discutiu isso, tá? O que não impede que a gente volte a discutir, já que a mudança de composição das turmas ela é constante, não tem problema nenhum de a gente voltar a discutir, tá? Como a gente está fazendo agora. Eu não estou dizendo que nós estamos perdendo tempo, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos discutindo algo que é absolutamente irrelevante, tá? Para o entendimento e para a tranquilidade de vocês que estão votando juntos, entendeu? Mas só para que vocês saibam, a gente já discutiu isso, né? E chegou à conclusão que a melhor solução é essa que a gente está adotando. Mas, de qualquer forma, eu vou até a unidade, para mim é muito fácil, tá? Eu tenho acesso e me comprometo a trazer na próxima reunião especificamente esse caso aqui do pagamento de duplicidade. Conforme forem aparecendo outros casos, eu me disponho também a questionar ali, tá? Sem problema nenhum. Tá ok? Doutor Carlos André, você queria comentar alguma coisa? É só nesse sentido que já que o presidente vai trazer essas informações para tentar, enfim, contribuir um pouco para a tranquilidade dos colegas. Uma das colegas que faz isso na delegacia de Florianópolis, a liquidação das decisões do CAF, tal, frequentemente entra em contato comigo às vezes que ela tem uma dúvida na interpretação da decisão e tal. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente qual o procedimento adotado, mas sei dizer que todas essas decisões passam por um crivo, por uma interpretação e por uma aplicação criteriosa, né? E que essas verificações são feitas, né? Eu sei disso porque uma das colegas que faz isso, ela frequentemente entra em contato comigo. Olha, Carlos, eu queria que você me ajudasse a entender essa decisão, que eu não sei se vocês sabem, mas nem sempre as decisões do CAF são assim tão claras e didáticas, né? Outro dia eu fui chamado lá para prestar esclarecimentos, viu, galera? O processo da minha relatoria aqui é um processo complicadíssimo, né? Então, assim, só para, vamos dizer assim, contribuir para a tranquilidade dos colegas, como disse o presidente, a preocupação é absolutamente pertinente. E outra coisa, Carlos André e Luiz Augusto, tanto isso é feito e precisa ser feito, porque aqui eu estou falando da DAF 250. Eu estou tentando abrir aqui o PERDECOMP, o processo todo, mas está demorando. Eu acho que ele não usou o crédito todo aqui. Ele está compensando um débito menor. Então, sempre vai ter essa análise lá. Porque, assim, ele não vai utilizar... Quando você ele está utilizando o crédito todo de vez, você até tem um risco maior dessa situação. De simplesmente falar, não, ele já usou todo aqui, mas pode ter usado em outro lugar. Aqui não, ele pode estar usando uma parte só e ainda sobrar um saldo de crédito. Essa análise tem que ser feita pela unidade de origem de toda forma, entendeu?
E nós ainda temos o repetitivo. Pois é, exatamente. Por isso que eu E falei que eu nem achava olhou. que esse processo não dava para ser repetitivo, entendeu, presidente? Eventualmente, o repetitivo é o resto do crédito, Daniel. De repente ele está usando o resto do crédito no outro, né? Talvez. Ainda tem o repetitivo, que sequer foi olhado. Quer dizer, a unidade de origem tem que olhar essas coisas. Muito bem. Até porque tem que ver se o repetitivo é isso mesmo, para ver se é suficiente, né? É por isso que a gente não tem condição de fazer isso. Eu acho muito pertinente a observação do Dr. Carlos, que a gente julga aqui, nesse meio tempo, vamos supor que tem menos de 5 anos, ele entra com outro e consegue fazer essa compensação, já não tem o crédito, o julgamento nosso não tem nenhum valor. Então, por isso que é até o limite do crédito disponível. Né? Vamos à votação. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Bom, só para finalizar, eu achei muito interessante aqui o debate, ainda não tinha presenciado esse tipo de discussão. Foram bastante esclarecedoras as informações prestadas e eu acompanho o voto. Ok. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de 259.352,39 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Ok? Essa mesma decisão vai valer para o item 52. Item 53, conselheiro Camerano. Sobral e Palácio, Petróleo Limitado. Pois não. Bom, então foi transmitido um DECOM, para PRDECOM, a interessada solicitou um crédito de saldo negativo de imposto de renda relativo a, no caso aqui, 2004, relativo ao ano calendário de 2004. Né? Esse aqui é o 2010-78, né? Ok. Então, no despacho decisório, em análise da manifestação, a decisão de piso proferido pela DRJ Brasília, em resumo, ela não reconheceu as retenções na fonte, como parte, como composição do saldo negativo. Porque na visão da DRJ, ela considera como retido na fonte apenas os valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando os formulários padronizados. Então, não foi comprovada a parcela de composição do crédito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Muito bem. Então, aqui tem a parte de estimativas, foram reconhecidas. No recurso voluntário, a interessada discorre longamente acerca do Instituto da Decadência, previsto no artigo 157N, para concluir que, abre aspas, verifica-se que desde 2010 ocorreu a homologação tácita da compensação e, por conseguinte, a extinção do crédito tributário. No mérito, alega que a retenção de imposto, então glosada, encontra-se contabilmente registrada, estavam na DIPJ, e que a escrituração contábil faz prova a seu favor. E que a fonte pagadora possa ter cometido equívocos ou não ter lançado os valores retidos. Então, ela indica que os dados das retenções glosadas, ela faz uma planilha aqui onde mostra as fontes pagadoras, né? O total declarado, o total considerado pela Receita Federal, e o total não confirmado pela Receita Federal, que foram aqueles 96.293 ali de retenção, né? O seu pedido, ela requer que seja declarada a homologação tácita, né? Caso não seja reconhecida a homologação tácita, que seja reconhecido o direito creditório, né? Caso não seja reconhecido o direito creditório, que por achar que falta alguma informação por parte da recorrente, que ela solicita a realização de diligências, ou talvez até junto às fontes pagadoras, né? Muito bem. Esse é o relatório essencial.
Com relação à decadência, né, preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso, dele eu conheço. Com relação à decadência, equivoca-se a recorrente. O disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, ele se assemelha ao disposto no parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430, apenas no sentido de que a legislação criou uma forma de homologação tácita nos moldes daquele considerado no artigo 150 do CTN. Entretanto, as semelhanças param por aí. O crédito pleiteado em uma perda de conta pode ser verificado acerca de sua legitimidade, desde que não tenha ocorrido a homologação tácita da compensação. Então, até aqui eu reproduzo o parágrafo 5º do artigo 74, que o prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo ele será de 5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Então, a Receita ela tem esse prazo aqui. Se ela examinar dentro desse prazo, não tem decadência. O PER-DECOMP, objeto do presente processo, foi transmitido em 23 de março de 2007. E o despacho decisório foi emitido em 19 de maio de 2010, dentro, portanto, do prazo legal de 5 anos para que a autoridade fiscal procedesse ao exame do crédito pleiteado, não havendo que se cogitar da decadência alegada pela recorrente. Então, eu trago aqui apenas uma emenda aqui da Câmara Superior, né? Então, estou afastando a preliminar de decadência. Quanto ao mérito da glosa da retenção do imposto na fonte, segundo a recorrente, a retenção do imposto na fonte, glosada, foi informada na DIPJ em seus campos próprios. Entretanto, a unidade de origem não confirmou a retenção e a decisão de piso ratificou tal posição, uma vez que considera que apenas o comprovante da fonte pagadora é que seria o documento hábil à comprovação da retenção. Então, eu reproduzo aqui a decisão central da DRJ. Cabe destacar que, para a comprovação das retenções do imposto de renda na fonte efetuadas, deve-se utilizar o comprovante anual de retenção. Então, eu cito aqui o artigo 942, que fala sobre o comprovante anual de retenção, né, do RI 99. Muito bem. Portanto, continuando aqui no voto da decisão de piso, considera-se como retidos na fonte apenas os valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados aprovados pela Receita Federal do Brasil. Então, baseado nessa argumentação, ele entende que não ficou comprovado, então, parcela de composição de crédito relativo ao imposto emitido na fonte declarada em litígio no valor de R$ 96.293, que seria a parcela, então, que foi considerada não confirmada. Bom, esse entendimento, né, de que somente o comprovante anual de retenção já encontra superado já há bastante tempo pela própria administração tributária. Diante da ausência de comprovação da retenção ou da omissão ou erro de fato da fonte pagadora em prestar as informações na DIF, o imposto de renda emitido na fonte pode ser comprovado por outros documentos, desde que hábeis, idôneos e suficientes. Eu trouxe aqui até uma solução de consulta de uma superintendência aqui. Inclusive, eu esqueci de colocar a súmula CAF 143, que foi citada anteriormente até pelo conselheiro André, e me veio à cabeça que eu posso utilizar dessa súmula aqui, que eu realmente me esqueci. Vou acrescentar no voto. Muito bem. Então, isso é superado de que não é só o comprovante anual de retenção, que ele é prova da retenção. No caso aqui dos autos, a recorrente ela traz como comprovação razão analítica individual por fonte pagadora e a natureza da retenção por ela feita, conforme consta no processo, que é a documentação relatora. Bem como traz planilhas que utilizam a pesquisa contábil, que auxiliam a pesquisa contábil, indicativa das retenções de forma individualizada, conforme quadro trazido no recurso voluntário, reproduzido no relatório deste voto. Aquele quadrinho que eu mostrei lá, onde ela apresenta as retenções. Há fortes indícios na documentação trazida acerca da existência da retenção ora glosada, podendo ter, sim, havido equívocos ou omissões por parte das fontes pagadoras. Eu digo indícios porque a documentação trazida refere-se aos registros contábeis pertinentes, que por si só não é suficiente à comprovação da retenção em debate. É necessário que os registros contábeis pertinentes estejam espelhados em documentos hábeis e idôneos. Aliás,
As operações contábeis precisam deste amparo, como dispõe o artigo 923, vigente à época do Rio 99. No artigo 923, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos dela registrados e comprovados por documentos hábeis. Então, senhor presidente, eu entendo que há grandes indícios de que realmente ter essa retenção ela possa ser confirmada, sim. Então, eu entendo que o caso requer a realização de diligência no sentido de que a unidade de origem tire a recorrente para a apresentação da documentação que permita a comprovação da retenção dos valores conforme indicado na planilha abaixo, trazida no recurso voluntário, que aqui ele indica as fontes pagadoras, e dentro desse total não confirmado aqui de 96 mil, vai estar, certamente, relativo a essas fontes pagadoras, que ele vai ter que discriminar e apresentar a documentação. Os valores correspondentes a cada fonte pagadora identificada encontram-se discriminados em planilhas que o contribuinte já trouxe, bem como razão analítica correspondente, assim me parece, que ele trouxe o razão analítica correspondente, porque eu não fui lá verificar assim de uma maneira minuciosa, por isso que eu digo que me parece que as razões pertinentes estão aqui no processo, são relativamente a essas fontes pagadoras aqui. De forma que a documentação trazida deve estar de conformidade com esses valores contabilizados. Após a realização das diligências, ora demandadas, espera-se um relatório da autoridade diligenciadora, no qual contém o resultado apurado, onde estejam identificadas as retenções, eventualmente comprovadas, e as não comprovadas, se for o caso, cientificando-se a recorrente, ele permitindo, caso queira, pronunciar sobre o referido relatório. Então, senhor presidente, meu voto é pela conversão do julgamento em diligências, conforme coloquei aqui no processo. Este é o voto. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator, essa matéria pode ser comprovada, por exemplo, pelas notas fiscais, os respectivos comprovantes de pagamento, né? Mas as notas fiscais, mesmo sem a DIR, doutor Carlos, entende que seria suficiente? Se tiver a nota fiscal e o comprovante de que o pagamento foi feito pelo valor líquido da retenção, me parece suficiente, porque a contabilidade já está de acordo, né? Porque a DIRF, ela é feita pelo terceiro. Pois é, esse é que é o problema, é porque eu estou com um caso assim para frente, é por isso que eu estou perguntando para o senhor. Não, o que eu entendo é assim, é que a contabilidade, as notas fiscais, os pagamentos, eles estando em harmonia, né, formando um conjunto harmônico e robusto de prova, é suficiente para você, é a prova suficiente que ele pode produzir por conta própria, sem depender do terceiro, porque o terceiro é que faz a DIF e que emite o comprovante de rendimento, né? Assim, se o terceiro tivesse emitido, ele não precisaria trazer contabilidade, nada disso e tal, porque você tem um terceiro atestando a retenção e o recolhimento, né? Mas o terceiro não tendo cumprido seu dever jurídico, né? O que ela pode provar aqui é isso, olha, eu trago a contabilidade e que eu reconheço a receita, né? Eu lanço na contabilidade as retenções, isso está suportado pelas notas fiscais, onde aparecem as retenções, e pelos pagamentos, né? Que corroboram que o valor que eu efetivamente recebi é o valor da nota fiscal menos a retenção. Tá, aí a gente vê mais a miúde. Fica um conjunto harmônico e robusto de prova que ele pode produzir, independentemente do terceiro. Porque assim, ele nunca consegue chegar na contabilidade do outro e fazer esse cumprimento da obrigação acessória. Agora, a própria obrigação principal, ele também não consegue comprovar que o terceiro executou, porque senão ele teria que apresentar a própria DARF do recolhimento, né?
Então, Eu entendo que o que ele tem que demonstrar aqui é a retenção. A retenção tem que estar espelhada na nota fiscal. Na nota fiscal, na contabilidade e no pagamento. E no pagamento. Que no o pagamento, que teoricamente é a própria nota fiscal, né? Porque vai casar. Aí ele tem o valor cheio sem retenção. Sim, de pagamento vem um borderô, ou vem uma TED, ou vem um cheque, né? Aí a forma de comprovar o pagamento mas ele tem como demonstrar o pagamento, né, que seja pelo extrato bancário dele. Tá, a gente vê no caso em concreto. É uma questão de olhar os elementos de prova que forem trazidos, né? Mas, no meu entendimento, se ele demonstra essas três coisas, né, de forma harmônica e robusta, ele está demonstrando que houve a retenção, né? Mesmo que o terceiro não tenha declarado e recolhido, né? Mas ele teve aquele valor retido. Ok, obrigada. Conselheira Luciana, seu voto. Acompanho, presidente. Conselheiro Itamar. Com o relator, presidente. Conselheira Letícia. Com o relator, presidente. Conselheiro André. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 54, doutor Camerano. O item 54 é 2010-89. O processo anterior era no calendário de 2004. Esse aqui é no calendário de 2003. E é a mesma situação, presidente. É idêntico. É a mesma situação. É o mesmas argumentações, a DRJ também deu mesma decisão. Só serve o comprovante anual. Então, é idêntico ao outro, viu, senhor presidente? Ok. Passemos ao voto, então, doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Item 55, conselheiro André. Castor Sul Indústria e Comércio de Colchões. Senhor presidente, Diga, meu caro. não precisa colocar que foi afastado em preliminar decadência, não, né? Não, isso volta quando for... Isso vai voltar, tá certo, perfeito. Tá. Eu vou retirar lá, então, depois. Ok. Bom, o item 55, 56 e 57 são do mesmo contribuinte e tratam exatamente da mesma matéria. Vou aqui passar para o 55. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva. Transcreve, portanto, o relatório da DRJ que resume o litígio. Cientificado do despacho decisório, em 17 de abril de 2012, a contribuinte, por meio de seu representante, apresentou em 20 de 11 de 2012 a manifestação de inconformidade, alegando em síntese o seguinte: preliminarmente, há de se aclamar a tempestividade da manifestação, uma vez que a notificação não foi recebida pelo responsável da empresa, bem como por pessoas autorizadas para realizar o recebimento de notificações, ocorrendo assim a ciência somente 9 de 11 de 2012, através do portal ECAC, documento anexo. Portanto, SIC aqui, o mérito deve ser apreciado tempestivamente. A contribuinte pleiteia um crédito no valor de R$ 3.257, oriundo de recolhimento a maior de imposto de renda retido na fonte, em virtude da divergência apurada na contabilidade, conforme razão, a empresa efetuou o pedido de compensação de seus créditos, porém, em sua DCTF, o valor, de fato, informado à Receita é o valor do pagamento, motivo pelo qual houve a recusa do pedido de compensação. Conforme exposto acima, ocorreu divergência de informação oracionada através da entrega da DCTF retificada, sanando assim tal divergência, bem como dando direito ao crédito ao referido pertenço tributário. Como visto, a DRJ ela não conheceu do recurso voluntário, por ser intempestivo, e aí a DRJ analisa o artigo 23 do decreto 7235, e fala: analisando o supracitado artigo, verifica-se que, caso a intimação seja feita pessoalmente, ela só será válida se recebida pelo sujeito passivo, seu mandatário ou preposto. Nesse caso, poderia ter razão a contribuinte.
Ocorre que, no caso em tela, a intimação é totalmente válida, nos termos do inciso 2 do artigo 23 do decreto, pois se deu por via postal, com prova de recebimento, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Ademais, apenas a título de complementação, há que se observar que quem assina o mencionado AR é o senhor Vilmar Oliveira Fernandes, que, segundo pesquisas DIFES, era à época empregado da empresa. Dessa forma, considerando que a contribuinte foi validamente cientificada do despacho em 17 de abril de 2012 e apresentou a manifestação de inconformidade apenas em 20 de novembro de 2012, há que se considerar essa manifestação de inconformidade intempestiva. E aí conclui por não conhecer do recurso. Cientificado da decisão de primeira instância, em 22 de novembro de 2019, inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 28 de novembro de 2009. Em sede recursal, em síntese, a recorrente preliminarmente aduz que o recurso voluntário é tempestivo, argumenta que ocorreu a pressão intercorrente do processo, alega que a intimação postal do despacho decisório é nula por não ter sido recebida pelo responsável legal ou por pessoa autorizada. No mérito, reitera a existência do crédito, arguindo a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório. Ao final, a recorrente apresenta os seguintes pedidos: que seja reconhecida a pressão intercorrente, bem como a extinção do crédito glosado, e, alternativamente, requer a nulidade da intimação postal do resultado do despacho decisório para que sejam apreciadas as razões de mérito. Passando aqui para o voto. Inicialmente, eu abro um tópico aqui do exame de admissibilidade. Inicialmente, ao compulsar os autos, verifica que o recurso é tempestivo. Entretanto, atende apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade previstos no PAF. Isto porque, apesar do reconhecimento da intempestividade da manifestação de inconformidade pela DRJ, o recurso voluntário interposto visa, em parte, pugnar por sua tempestividade, por entender que a intimação postal que deu início ao prazo para sua apresentação é nula. Diante disso, as possíveis nulidades processuais são próprio mérito do presente recurso voluntário, que devem ser analisados por esse colegiado. Diferente seria se o contribuinte tivesse interposto o recurso voluntário sem nada manifestar sobre a tempestividade da impugnação. Nesse caso, sim, o recurso não deveria ser conhecido, em razão da ausência de instauração do litígio nos termos do artigo 56, parágrafo 2º do Decreto 7574 de 2011. Pelas razões supra, eu conheço parcialmente do recurso voluntário, no que tange ao exame da tempestividade da impugnação. Ainda por constatar no recurso arguição de matéria de ordem pública, qual seja pressão intercorrente, entendo por conhecer também desta matéria. Com relação à pressão intercorrente, eu conheci basicamente para aplicar a súmula número 11 do CARF e rejeitar a pressão intercorrente no presente caso. Com relação à tempestividade da manifestação de inconformidade, a arguição de nulidade da intimação. Argue a contribuinte que a intimação deveria ter sido pessoal e que a notificação pela via postal não fora recebida por representante legal da empresa, nem por pessoa autorizada ao recebimento de notificações. Eu novamente transcrevo aqui o artigo 23 do decreto e analiso. Conforme depreende do dispositivo legal, todas as formas constantes no artigo 23 são meios adequados para a realização da intimação, não havendo qualquer subsidiariedade. A única previsão de subsidiariedade prevista neste artigo encontra-se no parágrafo 1º, que se refere à intimação por edital, mas apenas quando restar improfícuo qualquer um dos meios previstos no incisos 1 a 3. Dessa forma, tem-se que a realização da intimação do despacho decisório, de forma primária pela via postal, é legalmente devida. Ademais, como também argumentado pela DRJ, a citação pela via postal, para ser válida, basta que seja recebida no domicílio tributário eleito pela contribuinte. Assim, não procede a alegação da recorrente de que a pessoa que recebeu não tinha autorização para tanto. Ainda mais porque, como também exposto pelo órgão julgador de origem, a pessoa que assinou o recebimento, o senhor Vilmar Oliveira Fernandes, era funcionário da empresa, conforme informações extraídas na DIF. Desta feita, entendo pela validade da intimação da contribuinte quanto ao conteúdo do despacho decisório, razão pela qual mantenho a decisão da DRJ que negou o conhecimento da manifestação de inconformidade em razão de sua intempestividade. E concluo por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à tempestividade da manifestação de inconformidade e a arguição de pressão intercorrente,
e no método negar-lhe provimento. É como voto. Aberta a discussão aí. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Daniel. Presidente, eu tenho uma dúvida aqui que é de ordem processual. Eu acho que se a gente não deferir para ele na tempestividade, ele não pode nem conhecer de nada. Na realidade, eu entendo que como o recurso... Porque quando é intempestivo primeiro, a única coisa que ele pode alegar aqui é a tempestividade. Se ele alegasse tempestividade e a gente acatasse, teria que retornar para julgar na primeira instância. Então, a gente não pode apreciar nada, nem mesmo matéria de ordem pública. Então, só... Mas isso que ele fez, Daniel, ele não está conhecendo do recurso, só em relação à tempestividade que ele conhece. Não, mas a matéria, mas ele não está entendendo que foi tempestiva a manifestação de conformidade. É isso que eu estou dizendo. Está entendendo que foi intempestivo. Se foi intempestivo, pronto, acabou. E foi intempestivo e que a matéria de ordem pública, não existe matéria de ordem pública a ser conhecida. Só isso. Não, ele está conhecendo em parte. Veja só, pelo RPAF, quando você tem intempestividade da manifestação de conformidade ou da impugnação, o recurso você só pode alegar quanto à tempestividade. Então, assim, você conhece a matéria da tempestividade. Se não tivesse tempestividade, nem isso seria conhecido no recurso. Está falando só para ele tirar a prescrição, né? Porque assim, só se ele acatasse a preliminar quanto à tempestividade, mas acatasse a tempestividade da manifestação de conformidade, tivesse lá indicando um erro na contagem do prazo. Quer que ele dizer, de fato, conheço da preliminar de tempestividade, reconheço a tempestividade da manifestação de conformidade, anule-se a decisão da DRJ e volte. A gente não pode apreciar nada mais, entendeu? Mas é porque, Daniel, eu estou conhecendo... Como a tempestividade é o objeto do recurso, a gente tem que julgar. Então, eu estou conhecendo essa matéria. Mas você está conhecendo outra. Ele está falando só da questão da prescrição intercorrente, mas eu acho que você só está justificando que não existe, não é matéria de ordem pública, enfim. Eu acho que não tem prejuízo, não. Doutor Carlos. Não, a Letícia já supriu aí a intervenção que eu ia fazer. Não tem prejuízo, é só questão realmente processual mesmo, fiquei com uma dúvida aqui. Aqui no caso eu estou entendendo, ele recebe o recurso voluntário por ser tempestivo, é o que eu estou entendendo aqui, recebe o recurso voluntário por ser tempestivo, né? E lhe nega provimento porque mantém a decisão da DRJ de não conhecer da manifestação de conformidade. Eu estou entendendo aqui. Mas foi o que eu entendi também, mas é isso que eu tô na dúvida. Eu não sei se, mesmo se fosse matéria de ordem pública, não fosse decadência, se for intempestiva a manifestação de conformidade, a gente não poderia estar conhecendo aqui, mesmo sendo matéria de ordem pública. Eu acho que poderia sim, porque por simples petição ou de ofício você pode conhecer qualquer matéria de ordem pública. Mas veja só, Letícia, se precluiu, mas aí em revisão de ofício, não na esfera do processo administrativo fiscal aqui com suspensão de exigibilidade. Porque até a própria autoridade lançadora poderia reconhecer de ofício. Então, assim, sem suspensão. Eu não acho que isso tem qualquer prejuízo, a gente teria que conhecer sim. Se houvesse alguma nulidade absoluta, ela pode ser conhecida por simples petição, independente de estar dentro do prazo ou não de qualquer recurso. Sim, concordo, mas não seria por nós, autoridades julgadoras, não no âmbito do RPAF, porque não estaria abarcado pela suspensão da exigibilidade do processo administrativo. Não teve. Qual é a questão? Não formou o processo, né? O processo a manifestação de conformidade foi intempestiva. Pronto, matou o processo. A única coisa que ele pode trazer para a segunda instância é dizer, olha, na verdade, minha manifestação de inconformidade não foi intempestiva, foi tempestiva. E provar isso. Se ele fizer isso, ele tem que voltar para a primeira instância e analisar de novo. A gente está entendendo que foi intempestiva, acabou o processo. Eu tendo a concordar com o Daniel, viu, Letícia? Tá? No caso de recurso intempestivo, eu não poderia analisar mais nada, entendeu? Exatamente porque isso, que o processo não começou. É como se ele não estivesse aqui, né? Isso, exatamente.
Tá? E aí a decadência, se for o caso, a decadência pode ser reconhecida pela própria unidade local, entendeu? Se for aí, eventualmente, deveria, se viesse isso para cá, a gente tem que falar, tem uma nulidade absoluta, a revisão da unidade local para verificar e declarar de ofício, uma coisa assim, né? Eu acho que seria realmente o mais apropriado. Só para justificar o meu posicionamento, como era uma matéria de ordem pública, eu acabei que meio que aplicando analogicamente ao processo judicial, né? Mas, assim, se a turma entender que realmente não seria o caso de conhecer da pressão intercorrente, não tem nenhum problema em tirar, não. Eu acho que, tecnicamente, seria o mais apropriado, realmente, apesar de não ter qualquer prejuízo, mas eu acho que o doutor Daniel está correto na formação do processo administrativo, porque é como se o processo não tivesse iniciado. Então, ele não era nem para estar aqui, entendeu? Deixa eu entender. São duas coisas. Uma é intempestividade e outra é prescrição intercorrente. É isso, né? Em relação à tempestividade, se conhece. Não, ele mais conhece, mas não, perceba, conhece o recurso é tempestivo e ele alega que a manifestação de inconformidade foi intempestiva no recurso, foi tempestiva no recurso. O conselheiro André está entendendo que a manifestação de inconformidade foi intempestiva. Sim. E mantendo a decisão. Então, morreu o processo, a gente não conhece mais nada, porque o processo acabou desde o início. Perfeito. Quer dizer, ele reconhece a intempestividade, a manifestação em relação à preliminar. Isso, exatamente. Morreu o processo, porque intempestivo não tem que se analisar mais nada. Aí a prescrição intercorrente não se conhece. Exato. Você conhece do recurso voluntário, mas nega provimento. Isso, exatamente. Porque ele se ateve, o recurso voluntário teria que se ater à questão da tempestividade da manifestação de conformidade. Tá? Isso, estou conhecendo parcialmente, porque o contribuinte também reitera uma parte do crédito. Aí essa parte eu não estou conhecendo. Tá. Então, o voto é conhecer parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? A prescrição, André, eu acho que não é o caso de a gente discutir aqui, tá? Ok. Então, o voto. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. No relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Os 56 e 57 são idênticos, conselheiro André? São idênticos, são exatamente a mesma discussão. Exatamente a mesma coisa, né? Isso. Item 56. Conselheiro Camerano, só para ficar registrado, tá, gente? Item 56. Desculpe, presidente, eu estou... Você está parando, você está flutuando. Eu estou flutuando. Isso aí. Mas o senhor tem motivos para isso, o senhor tem a prerrogativa. Acompanho o voto, presidente. Ok. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Então, também no item 56, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O item 57, conselheiro Camerano, também é o mesmo voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheira Luciana. Acompanho, presidente. Conselheiro Itamar. No relator, presidente. Conselheira Letícia. Com o relator. Por unanimidade de votos também, conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Item 58, conselheira Luciana. Cascol. Trata-se de um recurso voluntário interposto contra acórdão que, por unanimidade de votos, não homologou a compensação declarada por inexistência do crédito solicitado. O presente processo tem por objeto declaração de compensação, através da qual a interessada pretende beneficiar-se de
alegado crédito referente a pagamento indevido ao maior correspondente à DARF arrecadada em 31/10/2013, no valor de 1.571, referente ao período de apuração de 30 de setembro de 2013, Código de Receita 6012, corresponde a RPJ contribuição, com débitos próprios do contribuinte. Foi proferido despacho decisório não homologando a compensação, vez que não comprovada nos autos a existência do direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não havendo ser reconsiderada a decisão dada pela autoridade administrativa. Cientificado do despacho decisório, apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o crédito objeto da compensação refere-se à retificação de imposto devido, recolhidos a título de imposto de renda e contribuição a maior, todavia, as informações da DCTF não constaram adequadamente os valores declarados, solicitados. Deste modo, ao corrigir e retificar a DCTF, o crédito ficaria evidente, passando a ser um direito à compensação na forma que foi utilizada na Perdecomp, ora não homologada. Apreciados os argumentos da impugnação, na homologação dos créditos pretendidos foi mantida, sob o fundamento de que não teria restado comprovada a existência do direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações declaradas. Inconformado, apresentou recurso voluntário, reafirmando seu direito ao crédito, alegando que seu pedido de compensação refere-se a pagamento indevido nos 3 primeiros trimestres do ano de 2013, onde foi constatado o crédito de depreciação utilizado na apuração do imposto de renda e da contribuição social, uma vez que a empresa estava no regime não cumulativo lucro real. Assim, a contribuinte teria feito novas apurações referente a esses 3 trimestres, aos 3 primeiros trimestres de 2013, fazendo a evidenciação dos referidos créditos, onde os mesmos foram compensados no 4º trimestre de 2013, solicitou junto à Receita Federal a compensação por meio da DECOMP transmitida em 29 de julho de 2014 e procedida à retificação das DCTFs. Desse modo, ao corrigir e retificar a DCTF, o crédito teria ficado evidente, passando a ser um direito seu a compensação na forma em que foi informado na Perdecomp. Aqui, presidente, trata-se daqueles casos onde o contribuinte pede a compensação, a DRJ informa os documentos que ele deve trazer, que são correspondentes aos livros contábeis, enfim. Dada a não comprovação do crédito nesse primeiro momento da manifestação de inconformidade, mas no recurso voluntário, embora o contribuinte diga, estar trazendo novos elementos de prova, o que ele traz ali são as planilhas constituídas de forma particular e unilateral por ele. Ele não traz os livros contábeis, que já haviam sido indicados pela DRJ, e traz uma série de balancetes, mas sem produzir o diálogo dessas provas, além de não trazer os livros fiscais, que já haviam sido informados pela DRJ, ele junta uma série de balancetes e planilhas e não promove o diálogo dessas provas em relação ao crédito que não foi reconhecido. Então, por esse motivo, eu estou mantendo a decisão da DRJ, entendendo realmente não ter restado provado o valor do crédito pretendido. Assim como a gente já vem adotando nesse sentido, então, independentemente da retificação da DCTF, o contribuinte ele tem que provar o erro, qual foi o erro que justificou a retificação, e eu entendo que aqui, no caso, ele não anexou essas provas, e por isso eu estou mantendo a decisão da DRJ e negando o provimento ao recurso voluntário. Ok. Conselheiro Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Conselheiro Daniel. Com a relatora, presidente. Conselheiro Carlos. Acompanho. Conselheiro Itamar. Com a relatora, presidente. Conselheira Letícia. Com a relatora, presidente. Conselheiro André. Com a relatora, presidente. Também vou com a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 59, 60, 61, 62, 63, a mesma decisão. Com isso, a gente encerra a pauta da manhã, do dia 10 de fevereiro,
eu vou pedir ao apoio que interrompa a gravação, por gentileza.